Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, e o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, ganhou novos contornos nesta quinta-feira. Mais um dia de agenda sem compromissos oficiais. Nem onde estava prevista a presença de Gustavo Bebiano se confirmou. A assessoria chegou a dizer que ele participaria de manhã de uma reunião na Casa Civil, mas depois informou que foi um erro da agenda. O ministro da Secretaria-Geral encarna a primeira grande crise no núcleo do governo. O estopim foi a reportagem do jornal Folha de São Paulo sobre suspeita de candidatura laranja no PSL, partido de Jair Bolsonaro. De acordo com a reportagem, o grupo do atual presidente da legenda, Luciano Bivar, deu R$400 mil para uma candidata laranja em Pernambuco na eleição passada. Essa denúncia fez surgir rumores de que Gustavo Bebiano, que presidia o PSL na época, poderia ser demitido do cargo. O ministro negou o desgaste. Chegou a dizer em entrevista ao jornal o Globo que falou com o presidente 3 vezes após rumores de crise no governo. Bebiano disse que a conversa foi por aplicativo de mensagem. O filho do presidente Carlos Bolsonaro rebateu, disse que esteve 24 horas ao lado do pai e que Bebiano mentiu, não falou com o presidente. Horas depois, o próprio Bolsonaro endossou publicamente a tese da mentira. Em entrevista à TV Record ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que é mentira que ele tenha conversado com o ministro Bebiano. Ele disse que já mandou a Polícia Federal investigar o caso e, se ficar comprovado o envolvimento do ministro, abre aspas, lamentavelmente o destino não pode ser outro, a não ser voltar aí às suas origens, fecha aspas. Hoje, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, confirmou que a Polícia Federal vai apurar as suspeitas de candidaturas laranjas no PSL. O senhor presidente Jair Bolsonaro proferiu uma determinação, a determinação está sendo cumprida. Então, os fatos vão ser apurados e eventuais responsabilidades, após as investigações, vão ser definidas. Uma suspeita semelhante de irregularidade com verba do PSL já havia sido apontada pelo mesmo jornal Folha de São Paulo contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. No dia 4 de fevereiro, a reportagem mostrou que o ministro direcionou verba pública de campanha para empresas ligadas a seu gabinete na Câmara, a partir de 4 candidaturas do partido em Minas Gerais, onde era presidente da legenda. Mas essa denúncia não teve o mesmo efeito bomba como agora com Bebiano. A crise de agora atingiu em cheio o Palácio do Planalto. O entorno do presidente não esconde o incômodo com o acirramento do conflito, mas entre apoiar o ministro ou o filho do presidente, os aliados mais próximos preferem dar apoio a Bebiano. E é aí que entram os bombeiros de plantão, sugerindo calma. A deputada do PSL, Joyce Hasselmann, disse que Bebiano deve ser investigado, mas não pode ser descartado somente pelas suspeitas, e disse que há uma preocupação com o reflexo desse desgaste no Congresso. Os líderes estão um pouco preocupados, né, com esse ruído todo que está se criando. Nós temos um Brasil para tocar, uma reforma da Previdência para aprovar, nós temos uma base para consolidar, né, nós temos um país para levar para frente. A gente não pode ficar parando ou tropeçando. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, minimizou o fato de Bolsonaro não ter saído em defesa de Gustavo Bebiano, mas reconheceu que declarações de interlocutores informais estão conturbando o ambiente dentro do governo, numa referência a Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Isso está passando por um processo de adequação, porque ele agora é o presidente da República, ele agora tem porta-voz, ele agora tem ministros que são da sua confiança, tem uma estrutura hierárquica do país e, aos poucos, isso vai se adequar entre o seu perfil da comunicação direta com as pessoas e a comunicação do presidente da República.
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, diz que repudia veementemente todas as acusações e que não tem qualquer vínculo pessoal com as candidatas citadas na denúncia. Disse ainda que encara com tranquilidade eventuais investigações que, segundo ele, vão provar que sempre agiu dentro da lei. A assessoria do deputado Luciano Bivar, presidente do PSL, declarou que as contas do partido foram aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal Superior Eleitoral e que não há nenhuma ilicitude. Em Pernambuco, Maria de Lourdes Paixão, acusada de ser candidata laranja do PSL, não compareceu ao depoimento marcado pela Polícia Federal. A PF informou que ela seria ouvida como colaboradora, já que não existe um inquérito sobre o caso. As reações à crise foram imediatas. Políticos atuaram para tentar diminuir a temperatura e cobraram uma solução do presidente da República. Gustavo Bebiano pensou em pedir demissão algumas vezes nas últimas 24 horas, mas aliados fizeram o ministro mudar de ideia. Argumentaram que ele cederia à pressão de Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Amigos, como o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pediram ao Bebiano para manter a calma. Onyx saiu em defesa do colega, assim como Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Hoje, Mourão afirmou que quem coloca ordem na crise é o presidente da República e disse acreditar que Gustavo Bebiano se sustenta no cargo. O vice indicou que não seria bom o ministro sair desta forma do governo e elogiou Bebiano, a quem chamou de leal e respeitoso. Mourão contou ter acalmado Bebiano por meio de mensagem no celular. Perguntado sobre o que achava das declarações de Carlos Bolsonaro, Mourão disse que emissários foram escalados para conversar com ele e chamou a operação de missão diplomática. Ministros da ala militar estão preocupados com os desdobramentos da crise para o governo. Nos bastidores, querem evitar uma demissão, sem que Gustavo Bebiano converse antes com o presidente e dê as suas explicações. Além disso, estão incomodados com a exposição de mensagens pessoais do presidente pelo filho dele. Esses ministros trabalharam o dia todo para colocar panos quentes na crise, para evitar que a polêmica familiar afete a agenda do governo, principalmente a pauta econômica no Congresso. Em entrevista à Globo News hoje, o presidente da Câmara disse que Jair Bolsonaro não deve permitir ingerências da família em assuntos de governo. A impressão que dá é que o presidente está usando o filho para pedir para o Bebiano sair. E ele é presidente da República, né? Ele não é mais um deputado, né? Ele não é presidente da Associação dos Militares. Então, se ele está com algum problema, ele tem que comandar a solução e não pode, do meu ponto de vista, misturar a família com isso, porque acaba gerando insegurança, uma sinalização política de insegurança para todos. Você transformar isso numa crise dentro do Palácio do Planalto, eu acho que é risco muito grande, né, para um governo que precisa sinalizar liderança, né, unidade, porque vai ter desafios importantes, começando pela Previdência. Bebiano não quis comentar os novos desdobramentos do caso. Afirmou apenas que aguarda uma conversa com o presidente, que esperava para hoje, mas que até agora não aconteceu. E disse estar preocupado com projetos que estava tratando na Secretaria-Geral.